Olá, gente, muito bom dia. Chegamos no capítulo 13 do Evangelho de Mateus e em todo esse capítulo nós temos um grande número de parábolas. Parábola do semeador, parábola do joio e do trigo, do grão de mostarda, do tesouro escondido, também a parábola da rede. Parábolas eram meios pelos quais Jesus usava para transmitir muitos seus ensinamentos para a população em geral, especialmente também para os seus discípulos. E essas parábolas não são necessariamente histórias verídicas, mas elas ajudam na compreensão da dinâmica do reino de Deus. Jesus, com parábolas simples, explica questões profundas. Eu quero ler uma pequena parábola dessas, a parábola do joio, que se encontra no versículo 24 em diante, onde diz que Jesus então lhes contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio ali no meio do trigo. E se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. E os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: Senhor, não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde surge o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. E os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: não. Porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresça junto até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes, para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-o no meu celeiro. Então essa parábola muito especial, onde Jesus agora diz que o campo, e a explicação da parábola vai estar um pouco adiante, versículos 36 e seguintes, mas Jesus fala que a semente que é lançada no mundo. E quem semeia ela é o próprio Cristo. E quando essa semente agora ela cresce, dá frutos, mas ao lado também começa a surgir uma outra semente que é lançada, que é o joio. E o joio, a parábola vai dizer que é semeada por Satanás. Não no lugar diferente, mas ali junto com a semente boa. Então nós temos o crescimento do trigo, que começa a dar espigas, e também começa a surgir o joio, que não dá nada. Que o texto diz que só servirá para ser queimado e jogado fora. E trazendo agora essa parábola para a nossa realidade, isso o próprio texto vai nos mostrar a explicação de Jesus, mas é que os filhos de Deus, espalhados pelo mundo, não vivem de maneira isolada. Muitos gostariam de haver um reduto dos cristãos, quase como um retiro interminável. Mas em meio aos filhos do Pai, há também aqueles filhos que não pertencem ao Pai, plantados e crescendo lado a lado. E isso pode acontecer no teu trabalho. Quem sabe seja assim dentro da tua casa, no meio das tuas amizades. Aqueles que creem em Cristo e vivem com Ele ao lado daqueles que não creem em Cristo, que não vivem com Ele. Joio e trigo que vão crescendo juntos. Para mim ficam alguns papéis para nós diante dessa parábola. O primeiro deles é nós intercedermos para que Deus nos use no meio das pessoas que não o conhecem, para que elas conheçam a Cristo, que nós possamos ser pontes para pessoas chegarem a um relacionamento com Ele. Para mim esse é o primeiro papel que nós temos. E isso pode acontecer na tua casa, no teu trabalho, no teu dia a dia, seja bênção. E segundo, não é o nosso papel arrancar o joio do meio do trigo. Jesus vai falar que só poderá arrancar o joio e o trigo o próprio Pai. Porque se nós arrancarmos o joio, o trigo pode ir junto. O texto fala, quem vai fazer a divisão final? Não somos nós, mas é o Pai no fim da história. Os versículos ainda vão nos dizer, versículo 41 em diante: o Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo que faz tropeçar e todos que praticam o mal. E esses vão ser lançados na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como um sol no reino do seu Pai. Aqueles que têm ouvido para ouvir, que ouçam. Que Deus ele nos use para alcançar pessoas para o reino dele.
e que no meio de tanto joio e trigo, quem faz divisão não somos nós. Quem sabe um bom papel para nós no dia de hoje, vamos parar de julgar as pessoas? Quem faz a divisão é o Pai. Amém.